Olá, pessoal. Aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio Café com Perícia. Venha tomar um cafezinho com a gente? Roda a vinheta aí, pessoal. Então, no programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Por que eu falo que ela é muito especial? Porque além dela ser a minha convidada, ela também é minha amiga. Nós fazemos várias parcerias, trocamos informações, que isso é o principal de cada pessoa ou de cada perito judicial, é trocar as experiências. Isso é muito importante. Hoje, quem está conosco aqui é a Michela. Oi, tudo bom, Fabi? Obrigada, viu, pelo convite. E eu quero agradecer realmente a nossa parceria, como você mesmo falou, né? Somos amigas, né? Não só na perícia, mas pessoalmente também, Sim. né? Isso que é o bacana, né? Às vezes as pessoas acham que, não vou dividir a minha experiência e tal. Não, a gente cresce junto, a gente evolui junto, né? Dividindo as experiências, né? E isso é muito importante você dividir as experiências. Por quê? Porque dessa divisão você tem um crescimento, igual nós estávamos conversando sobre a questão. Não, mas peraí, antes de eu falar com vocês, vamos apresentar a Michela. Calma aí. Quem é a Michela? Para vocês entenderem o porquê dessa situação que eu vou falar. Quem é Michela? A formação, quais os tipos de perícia? Vamos lá. Bom, eu sou engenheira civil, né, graduada, né, sou pós-graduada em engenheira de segurança do trabalho, documentoscopia, né, e de avaliações e perícias também, né. E as minhas perícias, propriamente dito, é mais em questão de avaliações de imóveis, né, de perícias grafotécnica e documentoscopia, de patologia da construção, né, Sim. e dentre outras também, né? O leque é bem grande, né? É bem grande. Quando nós ingressamos na perícia judicial, que nós temos uma formação, seja ela científica, uma graduação, ou seja ela técnica, você acaba se aperfeiçoando em outras áreas. No episódio anterior, nós estávamos com o Fernando, e ele é um administrador de empresas. Né? Ele explanou para a gente, Michela, que quando o juiz solicita um cálculo de um, de um de um financiamento de um imóvel, geralmente o juiz ele chama um contabilista, um contador, para fazer aqueles cálculos, certo? E quando ele chegou aqui e explicou para a gente que a administração ela pode fazer vários tipos de análise, inclusive referente a estes cálculos, eu comentei com ele sobre a avaliação imobiliária. Por quê? Porque quando o juiz ele nomeia um perito para fazer uma avaliação mercadológica, ele pode nomear um engenheiro, um arquiteto e um corretor de imóveis. Só que nessas nomeações tem que analisar e observar a seguinte questão: o engenheiro, qual a perícia que ele pode estar realizando ali?
é o quê? É mais estrutural, Sim, junto com o arquiteto, né? sim, sim. Mas quando se trata de comercialização do que está ali no mercado, ele chama quem? O corretor, né? O corretor de imóveis. É que eu esqueci de falar que também eu sou corretora. Não, você falou, e é por isso que eu queria tirar, explanar essa situação, porque além da Michela ser uma engenheira que trata sobre a estrutura do imóvel, a fundamentação, né? Vai me corrigindo aí, porque não é minha área, né? Ela, além disso, ela falou, deixa eu aprimorar um pouquinho mais, porque eu quero também entender quanto que custa o metro quadrado daquela região. Sim. Não é isso? Na verdade, a minha história, ser bem sincera, assim, a questão da avaliação de imóveis, ela começou realmente na corretagem, por incrível que pareça. Porque, assim, apesar de que nós engenheiros temos essa atribuição, Sim. na graduação, eu acho que hoje também ela não deve ter alterado, ela não alterou como fala, que eu até agora... No currículo. Na grade, né? Ela não tem. A gente tem essa atribuição, porém não tem. Aí você tem que fazer a sua especialização. Sim. Né? Mas o que aconteceu? Eu fiz o curso, né? Para corretora, né? E depois, aí eu fiquei sabendo que tinha esse curso, né? Para fazer de avaliações. Aí foi quando eu iniciei realmente a parte de avaliações, por incrível que pareça, né? Você vê como que são as coisas. Uma coisa, ela vai puxando a outra, né? Então isso isso. daqui é muito importante. E que nem eu estava falando pro Fernando no outro episódio, que quando você ingressa, você estudou ali, aí daqui a pouco você estuda mais um pouquinho, estuda mais um pouquinho, e você passa, vamos dizer, o tempo todo estudando. Porque tudo é matéria para uma perícia, tudo cabe perícia. É porque, na verdade, o que eu vejo, assim, não tem uma receita de bolo para avaliação, não tem. Assim, você vê, a gente participa de vários grupos, né, Sim, Fabiana? sim. E você vê assim, me passa um laudo, me passa um laudo. Eu fico com receio de passar um laudo, porque assim, eu já vi pessoas não ter a capacidade nem de mudar o seu nome. Nossa, é complicado. Sabe? Mas assim, a pessoa tem que ter a cautela, porque eu, pelo menos, e você também, porque a gente troca muito essa figurinha. Sim. De você de a gente pegar uma perícia básica. A gente nunca pega uma perícia básica. Sim. Pra mim, eu vejo como bom. Porque te força a você se dedicar e ao estudo. Sim, sim. Né? E o estudo, muitas das vezes as pessoas acham que é um curso que você vai comprar, é uma pós, não é, gente. O estudo, sim, você pegar um livro, sim, né? Você lê aquele livro para você entender a questão da sua perícia, do que está ali, né, do objeto da perícia. Assistir uma live. Sim. Tem vários profissionais bons aí que passam as suas experiências, isso que eu acho que é bacana, né? Que nem eu falei, eu nunca peguei, até hoje, nenhuma perícia assim fácil. A gente só pega, bucha para resolver. Mas, como eu falei, tem um lado bom que te força a você a estudar, né? Quando se trata de uma avaliação mercadológica, nada mais é melhor que o corretor de imóveis ou o engenheiro que é corretor de imóveis, ele esteja no meio de campo. Por que o meio de campo? Porque ele vai saber quanto que custa o metro quadrado daquela região. Você entendeu? Sim, pelo menos a gente faz um levantamento mercadológico e fica entendido que aquela região, aquele bairro, aquela cidade, que nem eu atuo como perita judicial em avaliação imobiliária, não só aqui em Guarulhos, que eu sou de Guarulhos, sim, mas eu atuo em Grande São Paulo, Litoral, Grande ABC, e aí vai. Você entendeu? Então você tem que saber de quanto custa o metro quadrado daquela região. E mais, Michela, uma coisa que eu fiquei assim surpreendida, que tem muitas pessoas, até muitos corretores, né, engenheiros, né, aí
da área, que quer ser perito e não sabe fazer uma homogeneização, Mas sim, né? acredite. Uma homogeneização. Eu já me deparei com laudos que a pessoa coloca que ela tem o KENAI, que ela tem o CRESSE, que ela tem o de engenheiro, de arquiteto, mas ela não sabe fazer uma homogeneização. Então, pasme, Michele. Como que você vai chegar no metro quadrado daquela região se você não sabe nem fazer o cálculo? Você É que você tem entendeu? que entender a região, né? Por isso que eu falo que ou estudar e até como você falou, Sim. o local. Você precisa entender aquela região. Porque aqui nem você falou, aqui eu sou de Guarulhos, ok. Mas onde que nós estamos hoje é diferente do centro de Guarulhos. Você Sim. precisa entender o mercado do centro de Guarulhos, o que está acontecendo hoje. Um exemplo que nós tivemos há alguns anos atrás, a pandemia. Então, naquela época, o que aconteceu? Os aluguéis tiveram que ser abaixados, não tem jeito. Entendeu? E então, ainda é o cenário que está naquele momento. Naquele momento. E as pessoas não me entendem. E isso, Michela, ela teve um grande percentual. Sim. E acarretou não só naquela época, mas até depois. Depois. Né? Então, não adianta você querer super faturizar. E não é só faturar, assim, né? Eu acho que o depois foi até fundamental se a gente começar a olhar a questão do cenário, porque dependendo do que você vende na loja, vamos dizer, Sim. que eu falei do centro, né, que são lojas comerciais, todos nós tivemos que fazer o que? Adaptação online. E muitas vezes a pessoa se adaptou de uma forma que ela fala assim, eu não preciso ir até o local. Não preciso mais daquele local. Mas e quando o local não tem a atualização? Que nem esses dias eu fui em outra cidade fazer uma avaliação mercadológica. Sim. No Google ele estava de um jeito, quando eu cheguei lá era de outro jeito. Então a pessoa, infelizmente, ela tem que ir no meio de campo. Não. Vou tomar um cafezinho, né? Se você quiser, tá servido aí. Opa! E quero aproveitar também, Michela, oferecer este café para todos os nossos internautas que estão nos assistindo, tá certo? Gustavo, Vitória, Michela. Obrigada. E todos aí. Opa, quase que eu derrubo. Então isso é muito interessante. O corretor, o engenheiro e o arquiteto, eles têm que fazer essa observação. Não Sim. só visando, vamos se dizer, o trabalho, mas eles têm que fazer essa observação de ir em campo, de saber fazer uma homogeneização, porque o que acontece, Michela? Tem pessoas que compram aquele sistema. Eu não vou falar. Não vou falar o sistema. Calma, peraí, não vou falar. E coloca lá, ele dá um valor absurdo, porque ele nunca dá para menos, ele sempre dá para mais. E ele acha que é aquele valor e pronto, acabou. Então, mas aí é que tá, né? A expertise de nós, os peritos. Você pode jogar no sistema? Você até pode, mas você tem que ter a visão. Porque é você que vai falar, não é, você tem que analisar, aquele imóvel vale realmente aquele valor? Né? Uhum. Isso que a gente tem que ter. E muitas vezes, como você falou, a pessoa joga lá e pronto, e não tem fundamentação, e as coisas não são dessa forma, né? Você tem que saber se não é só valor afetivo, né? Que tem muita gente que tem essa questão, né? Isso, tem o valor sentimental. E a realidade é outra, né? Eu tenho um imóvel que eu nasci, cresci, casei, né? Vi a minha família ali, só que na hora que eu vou vender, eu quero colocar isso daí também no cálculo e não resolve. Eu vou te dar um exemplo assim bem bacana.
Eu moro em casa, Sim. na rua da minha casa mesmo. Na rua da minha casa tem 3 imóveis à venda. Os terrenos são todos iguais, os tamanhos são todos iguais, tá? Por incrível que pareça, cada casa é um valor. Por incrível que pareça. Tem uma casa lá que tá toda detonada. Eu só vou falar só os valores, tá? Tá. Essa casa toda detonada, eles estavam passando por valor de 700 mil. Nossa. Vamos lá. Aí tem uma outra que ela é quase de frente da minha casa e tal. Ela precisa fazer reparos? Precisa. Mas se você falar assim, eu posso já entrar? Fica à vontade. Essa tava 570. Essa foi vendida, só pra você ter uma noção. Nossa. Não por 570, mas ela foi vendida. Sim. E tem uma que é bem diferente da minha casa, é uma casa antiga, eu sei que não teve manutenção, não teve nada. A única coisa que essa pessoa fez, essa pessoa que fala assim, o proprietário atual, porque ali eram outros proprietários, Sim. uma edícula, mas também nem foi ela que fez, ela já comprou dessa forma. Eu sei que ela estava pedindo 800 mil. Nossa. E eu falei pra ela, você não vai conseguir vender. Porque não é a realidade daqui. Nossa. Porque aqui a realidade é mais ou menos esse valor deles aqui. E assim. Foi um achado, né? E pra você, dos 3, só pra você ter uma noção, que nem eu falei, o terreno em si, todos são o mesmo tamanho, as casas que mudam. E aqui vendeu foi justamente que está no melhor estado. E com o valor abaixo. O que é o valor real. Sim. Porque é que nem eu falei, se você vai comprar, que nem eu falei, entre os 570 e a sua, que eu vou ter que demolir e construir, eu vou para esse daqui. Se eu tiver que demolir e construir, eu vou pro... Sim. Então, observa que tem uma grande discrepância de valores. Mas isso acontece por quê? Só por causa do valor sentimental? Ou Não. por causa daqueles profissionais, Dos profissionais que não tem a qualificação, não sabe calcular um imóvel, coloca um valor acima e induz o proprietário a tentar vender um valor totalmente discrepante. Então, mas assim, é que nem eu falei, nesse caso aí até que eu falei do primeiro, que era no valor de 700, Sim. eu não sei se hoje eles mudaram, mas na época, alguns meses atrás, era isso daí. Eu até comentei com um amigo meu, eu falei assim, pra mim ele tá queimando o imóvel. E assim, queimando o imóvel no local bacana. Nossa. Porque não é um lugar ruim. Porque se é um lugar ruim, mas eu falei, é de profissional para profissional. Sim. Mas não é. É uma rua boa e tudo mais. Eu acho que eles deveriam rever. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que deve ser a dúvida de alguns dos nossos internautas. Nessa questão, por exemplo, se vai haver uma desapropriação para a construção do metrô, os imóveis desta região ou próximo aonde vai ser construído o metrô, ela vai ter uma valorização ou ela vai ser desvalorizada? O que você pode, como engenheira, passar para nós? Na chegada do metrô, ela vai valorizar. Sim. Ela vai valorizar. E depois do decorrer, tem que ver como que vai se... Mas você fala o quê? Os imóveis que serão desapropriados ou os que estarão... Os que estarão ali, próximo ao metrô. Aí eles vão ser valorizados. Valorizado. Porque assim, hoje, principalmente em São Paulo, que é uma loucura... Sim. Todo mundo quer praticamente morar dentro do metrô, né? É verdade. Basicamente. E vocês sabem, né, pessoal? Aqui onde está o nosso estúdio, o nosso escritório, aqui na frente vai ser desapropriado. Sim. Né? Já tá vindo o metrô aí. Vai ser. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas tudo bem. Isso é interessante, né? Quem está do outro lado saber, né? Se tem essa valorização, se não tem. E o que você aconselharia a essas pessoas fazer uma avaliação mercadológica, procurar um profissional, um corretor, um engenheiro, um arquiteto? O que você sugeria para essas pessoas que vai ser desapropriado aqui, mas o meu imóvel não vai ser? Quanto será que ele vai custar? Quem que você acha que eles deveriam chamar para fazer essa avaliação?
Não, mas você fala assim, os que vão ser desapropriados ou os que ficarão? Os que ficarão. Então, para eles quererem, assim, a atualização, porque assim, gente, tem uma outra coisa também, tem a questão Sim. da Receita Federal. Eu nunca fui atrás também, porque eu não sei. Você me corrige se eu tô errada, se eu estiver errada. Mas já me falaram que é bom você atualizar, né, o valor do seu imóvel, principalmente quando você faz benfeitoria, né? Sim, sim. Aí você pega, atualiza na matrícula. Eu sei que tem um custo, né? Sim. Eu sei que nessa atualização também tem a questão do IPTU, né? Tem a questão do justamente, IPTU. então eu não lembro agora que palestra que alguém me falou em relação a isso. Entendi. Que aí você valoriza tudo. Em um caso, numa situação de desapropriação, você consegue o valor correto. Porque às vezes numa desapropriação, o órgão que vai desapropriar, ele acaba passando por um valor ínfimo, isso? Geralmente eles passam, assim, é porque todo o processo, né, Fábio, todos nós sabemos que tem que ter um valor. Sim. E claro que, assim, ninguém quer pagar o valor real, vamos se dizer. Sim. Então a briga realmente é de quem fica. Sim. Né? Aí sim, se faz necessário a contratação de um advogado bom, especialista, e de um perito especialista para poder te ajudar e rebater o laudo. Sim. Do pessoal, porque eles têm que entrar com o laudo, ou se não entrar com o laudo, pelo menos com o valor que eles acham Sim. que é viável, né? Sim. Eu tenho uma desapropriação em Poá. E aí eles da prefeitura, né? Eles entraram lá, tudo, não tem laudo, nada, eles só colocaram um valor lá. E a pessoa aceitou? Não, a pessoa não aceitou. Não aceitou, né? Mas também... Aí como eu entrei como perita, né? Sim. Aí você foi nomeada no processo. Isso. Porque assim, é interessante... Aí eu fiz a avaliação e justificando, entendeu? Rebatendo eles, né? Entendi. Pessoal, é interessante observar a questão da figura do perito no processo judicial, juiz nomeia, e do assistente técnico quando as partes contratam. Sim. Porque é isso que eu tô falando, é importante você ter o assistente técnico justamente para te auxiliar. E fazer o valor justo, né? Porque você tá ali no seu bem. Sim. Você fez todo o benefício, você comprou, você ampliou, fez tudo. Você tem que pelo menos sair no mínimo com um valor que dê para você ter a sua moradia. Verdade. Todos nós, porque assim, às vezes a casa em si, igual, você não vai conseguir. Sim. Mas pelo menos que você tenha uma moradia um valor que seja atribuído a você comprar um outro espaço para você viver aí a sua vida. Isso. Então isso é muito interessante, vocês que estão passando, ou alguém que está passando, ou você que conhece alguém que está passando por essa situação, né? É interessante saber. Mas o que nós queremos saber também um pouquinho mais sobre a Michela, né? Como você iniciou na área da perícia judicial? Porque você já contou pra gente que você é formada em engenharia, fez o curso de avaliação imobiliária, né? Tirou o Cresce, ela também é corretora de imóveis, mas quem está do lado de lá, eles querem saber como que você chegou na perícia judicial. Bom, eu iniciei em 2017 como assistente técnica, né? Porque assim, eu pelo menos eu posso falar por mim, né? É difícil para você ser nomeada, né? E para você pegar também o primeiro laudo. Porque assim, não que eu sou assistente técnico e a sua responsabilidade é menos, não é. Na verdade, até mais, porque o cliente cria expectativa em cima de você, né? Sim. Então, eu comecei em 2017 como assistente técnica numa perícia de avaliações de imóveis, né, que era para fazer a avaliação de uma benfeitoria. E aí dentro disso eu até conheci a Maíra, né, Modati, né, e foi legal, porque depois de anos a gente se reencontramos, né, hoje somos amigas, parceiras também, né, e é legal isso, né. Isso. De não ter essa questão que nem a gente estava falando no início, né. Sim.
que não tem rival, né? Não tem Não, essa. não Eu, tem. pelo menos, eu não parto Dessa primícia, é, né? porque a gente tem que somar, a verdade é essa. E eu, assim, o mundo da perícia é pequeno, viu? Uma hora você se encontra. se encontra, você querendo ou não, você se encontra, né? É que nem um dos nossos convidados, que foi o Ricardo Caires, eu fui nomeada num processo, eu estava como perita, e ele foi assistente técnico. Né? Então, o Ricardo Caires, lá atrás, né? Nós já fizemos um trabalho junto. Eu com a Michela, nós já fizemos vários trabalhos juntos, né? E isso não quer dizer que lá na frente ela pode ser nomeada perita e eu ser assistente técnica, né? E quando você conhece o trabalho... Só vai ser difícil, né, Fabi? Porque uma conhece o trabalho da outra, você fala, meu... Como... Não, mas assim, o que a pessoa, ela tem que entender que o assistente técnico, ele tá ali para auxiliar a pessoa que o contratou. Por isso que é fundamental o assistente saber da real situação. Você entendeu? Porque o perito é os olhos do juiz. Ele é imparcial, ele não tá nem para a direita e nem para a esquerda, né? Ele vai fazer a perícia ali. E se o meu cliente que me contratou, ele é o dono da verdade, ele está com a verdade, simplesmente nós vamos apontar os fatos e o perito ele vai avaliar. Você entendeu? Não tem essa disputa, eu sou melhor, não, não tem essa. Se o perito fez o trabalho correto, é que nem eu tô lembrando de um caso. Eu fui nomeada num processo, Michela, que era uma perícia grafotécnica. Eu acho que eu até ia falar exatamente isso. E não sei se é essa. E o que aconteceu? O advogado que me contratou, eu estava como assistente técnica, que ele me contratou, ele falou assim, Fabiana, você não se intimida porque o perito tem 999 processos. Eu falei, não, eu não me intimido, mas o que nós vamos trabalhar aqui é um documento que tem fé pública. Tá? Então, se esse documento, inclusive o periciando, ele já tinha falecido. Então, o que eu apontei ali? Nós vamos trabalhar o documento que tem fé pública. É esse daqui. E esse documento, a assinatura desse documento não batia com a assinatura daquele documento. Conclusão, a pessoa, o perito, ele teve vários documentos, vários papéis, né, que tinha a assinatura para ser a paradigma, e eu falei para ele, cadê esse documento? É esse documento que eu quero, que seja o paradigma, porque esse tem a fé pública. Porque os outros você não sabe quem assinou, Eu não sei quem assinou, eu quero deu, esse. Porque assim, eu pelo menos na parte do gráfico, que a gente também comenta muito isso. Sim. Se eu vou para um debate, o debate tem que ser igual. Sim. Você não pode vir com um documento e depois eu tenho que analisar um outro. Você está comentando sobre essa questão, eu lembrei que quando eu fiz a pós de documentoscopia, eu só não vou citar o nome, mas pode ser que você se liga em de quem eu estou falando. Teve uma perícia, um caso muito polêmico. Sim. E essa perícia foi mostrada na pós. E, inclusive, um dos assistentes técnicos é o Ricardo Caires. E o dele, ele deu como falsa, se eu não me engano, que não tinha sido a pessoa que tinha escrito, né, que era uma carta de despedida, e os peritos tinham dado como verdadeira. Só que aí todo mundo falou, e agora? Porque justamente o debate da aula foi exatamente isso. Aí a professora pegou e explicou. Ela falou assim, por quê? Porque o Ricardo, ele analisou uns documentos, entendeu? Fez uma análise. E quando passaram para o outro, pro perito, né? O Ricardo estava como assistente técnico. E quando passaram para o perito, passaram uma outra documentação. Então deu divergência. Deu divergência. Deu divergência. Aí depois ela ainda até falou que aí depois foi, tá? É um caso muito polêmico aí.
Aí depois realmente foi constatado que não tinha sido a pessoa que tinha escrito. Então, aí um parabéns pro É, o nosso amigo aí, Ricardo Caires, né? Pelo é. trabalho, excelentíssimo, né? Trabalho. Mas é Então, difícil. é Mas eu difícil. estou te falando que é difícil, porque pra gente mesmo, até mesmo pra gente analisar, porque por isso que eu falo que é fundamental o nosso trabalho. Sim, Eu tive também um caso, também que as pessoas estavam falecidas e tal, e eu orientei certinho o cliente. Falei assim, a análise que eu preciso desses documentos, e é esse documento que você vai apresentar Apresentar. para a perita. Não apresentar documento divergente, porque pode ter divergência, Sim. entendeu? E se lá da outra parte vir com algum documento, não aceita. Mas eu falei para ele, eu vou estar sempre te orientando. É, não, isso é fundamental. Você que é um expert, você que tem um conhecimento, que está do lado como assistente técnico, você tem que analisar, tem que orientar o seu cliente, tá? Por quê? Porque você vai mostrar para ele quais os caminhos que ele deve chegar para Exatamente. chegar numa conclusão, tá? Como que eu vou analisar um documento que a pessoa, você não sabe se a pessoa assinou ou não? Então vamos trabalhar com aquele material que tem a fé pública. E aí você bate, né? E eu tive contato com esse advogado, ele falou assim, doutora, nós estamos muito agradecidos porque a sua tese conseguiu isso, isso e isso. Então isso é muito importante. A figura do assistente técnico, você que é contratado pelas partes, orientar bem o seu cliente para que esteja êxito, né? É. Então, eu não sei, acho que não foi você. Teve um outro caso também Ah, que era separação, era divórcio. E a esposa do cara, ela sabia fazer a assinatura dele. nossa. Ela, É que foram tantos casos, né? Gente, a nossa amizade não começa agora. A nossa amizade vem de lá de trás. Tá entendendo? É. Então são muita bagagem, Ai, muita experiência, né, exatamente, Michela? é. Aí eu lembro que, assim, mais ou menos nesse caso, que aí o rapaz veio, mas acho que foi até você. Aí ele veio e falou assim, não, esse daqui foi eu que assinei, esse daqui foi minha esposa. Que garantia que você tem? É Que complicado. foi ela, se ele não tá, como fala, não simulando disfarçando a assinatura dele. Sim. Isso daí também é bom, é importante ressaltar, porque na perícia grafotécnica, ela não tem só a questão do documento, mas a pessoa também tem aquela autofalsificação. Tem. A pessoa ela pode se autofalsificar. Você entendeu? Eu tenho um também que eu fui como assistente técnica. E o rapaz pegou, fez a assinatura, era dele, né? Sim. E ele mudou a assinatura dele. Aí no dia, né, da perícia e tal, eu falei pra ele, você tem outra assinatura? Ele falou assim, eu tenho, é porque eu mudei. Eu falei assim, não, então tá bom, então eu preciso que você faça essa outra assinatura sua, porque nos autos tinha. Eu falei assim, então eu preciso que você faça dessa forma. Ah, tá bom. Eu não lembro a letra. Eu lembro que ele falou assim, eu desconfio que não fui eu que assinei, porque por conta do R, um exemplo, né? Aí eu falei assim, Ele falou, Eu falei, não, eu falei, tá bom, então. E você via que era nitidamente que ele estava disfarçando. Aí o que eu fiz? Eu peguei e pedi para advogado. Eu falei assim, peça os cartões dele, do cartório, né? Sim. Quando veio os cartões de assinatura do cartório, o R que ele tanto falou, que ele não fazia daquela maneira. Michela, eu estou com uma situação de um documento, de uma escritura de um imóvel, uma escritura pública. E nesse documento, eu acho que eu passei para você. Lembra que a assinatura era de um jeito. E aí você até falou assim, Fabi, esse documento é falso, teve uma alta montagem aqui no documento. Aí eu liguei pro cliente, eu falei assim, você tem esse documento? Tem. Eu falei, você mostra para mim? Antes da gente acertar honorários, isso, aquilo, a contratação, eu quero ver esse documento. Porque é fundamental você passar a verdade pro seu assistente técnico. E aí ele passou. Gente, era um documento, aquela marca era porque ele estava dobrado.
Só que, naquela época, existia um erro material no contrato e o cartório, ele aceitava. Sim. Você entendeu? Hoje não. Hoje, se a data estiver errada, eles pedem, ó, a gente não vai, porque teve muito problema. Os cartórios tiveram muito problema sobre essas questões. Mas esse seu não é aquele da data? Então, só que nessa questão. Que é antecipado? Tinha um que era uma data antecipada. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos solicitar os cartões posterior a essa data. E a escritura pública, ela era posterior a essa data. Tá lá a assinatura igualzinha. Passando meses, a pessoa foi até o cartório e atualizou a data e mudou a assinatura. Você entendeu? Então, há uma possibilidade, sim, de vamos se dizer, um disfarce, né? Porque acaba sendo um disfarce, porque a partir do momento que a pessoa muda e do nada... Hoje eu tenho essa cautela de pedir os cartões justamente por conta dessa questão. Eu peço a relação de todos os cartórios que eles têm, né? Sim. Eles dão sim do querem, né? Mas a gente tem também os meios para saber, né? Sim. Claro. Né? Na realidade, a pessoa o perito judicial, na perícia grafotécnica, documentoscopia, ela sabe quais os documentos necessários para fazer a análise daquele documento. Então, isso é fundamental, você não só fazer um cursinho aí, mas você se aprofundar, que é o nosso caso, né, Michelle? Nós fizemos treinamento, nós fizemos capacitações, e aí ainda, né? Fez. E aí a Michelle falou assim, Fabi, tô fazendo uma pós-graduação em documentoscopia e grafotécnico. Vamos fazer, quer dizer, eu tô fazendo, você não quer fazer? Eu falei, me passa aí o nome do colégio. Aí fui pesquisando, não fiz no mesmo colégio que ela, mas eu fiz também, a gente fez na mesma época. Isso é legal, por quê? Porque eu falo assim, Michela, você viu aquele livro assim, nossa, vira e mexe, a Michela fala, Fabiana, ó, toma esse livro aqui, olha esse equipamento. Gente, quando ela veio aqui no meu escritório, ela trouxe aquele mouse, né? Um instrumento de ampliação que é espetacular. E foi ela que e foi o que ela me indicou e nossa, me ajuda muito. E valoriza o seu laudo, o seu trabalho, a sua caro, análise. Mas vale a pena. Então, isso é muito importante. Então, vai a dica para você que quer ingressar na perícia grafotécnica, documentoscopia. Você não basta fazer um curso, você tem que comprar equipamento, livros, principalmente livros. Eu vi eu não lembro se foi uma live, se foi alguma coisa no Instagram, que um perito falou o seguinte, eu não tenho que saber de processo, eu tenho que fazer a perícia e pronto, acabou. E aí eu falo, Michela, eu discordo de pessoas que pensam assim, porque nós precisamos entender o processo para fazer a análise e montar o seu laudo, não é isso? Não, sim. Não basta você só saber fazer o laudo, você também tem que entender o processo e ainda mais, e saber fundamentar, não é isso? Eu não sei baseado no que ele falou isso. Porque assim, se ele falar assim, eu não tenho que ler todo o processo, aí isso é uma coisa particular dele, né? Mas assim, ou entender o processo, eu já discordo também como você, porque assim, você precisa entender por qual da reclamação. Sim. De ambas as coisas, independente de ser avaliação ou grafotécnico, você tem que saber do que está sendo reclamado. É lógico. Né? Até mesmo para você poder falar assim, não, entendi o porquê, como que foi, que nem o digital, que eu estou começando agora na questão. Você tem que entender o sistema do aceite daquela instituição. Sim. Então eu não posso simplesmente falar assim, não, é só isso. Não.
Quando a Michela fala do digital, nós estamos falando em perícia grafotécnica de documentos digitais, digitalizados e eletrônicos, né? As assinaturas eletrônicas, que agora está numa moda, né? E muitos golpistas, eles estão fazendo. Né? Porque é um desenho, né? Porque um exemplo, o juiz, ele não entende isso, por isso que eles chamam justamente o perito. Sim. No caso, na minha que eu fui nomeada, o juiz, ele coloca lá os pontos controvertidos, para eu falar se aquela assinatura é ou não é dele. Da não, pessoa. E o interessante... Só que assim, você olha e você fala, não é. Mas claro que não é, porque não foi ele que assinou. Sim. Porque essa é a eletrônica, aquela desenhada que você vai lá, entra, coloca o teu nome, eles colocam várias opções. Qual que é a letra mais bonita que você acha aí? É essa. E a análise não é essa. Não né? é essa. Então, nessa questão, você tem que verificar a rastreabilidade daquele documento. Exatamente. Né? Ou quando aparece sem assinatura, só digital. Ah, mas ele assinou? Você fala, os bancos têm isso. Tem lá, digital. Quero o perito falar se a assinatura é ou não é? Aí você fala, meu, não é possível que você não leu o processo. O seu documento, né? Porque o mínimo que você tem que fazer é analisar o seu documento. Sim. Tem a digital e a papiloscopia, né, gente? Então, assim, tem assinatura? Não tem assinatura. E aí o perito, ele vai ter que analisar, né, a digital. E fora isso, nós estamos numa grande discussão aí sobre o contrato consignado com captura de selfie. Né? Então, isso também é interessante, o assistente técnico, o perito, ele ser entendido quando o advogado contratar eles para explicar, porque como que a pessoa ela vai assinar um documento desse? Como que o perito vai analisar um documento desse? Quais são os elementos necessários para uma perícia nessa questão? Tá? Então, é fundamental que quando o advogado fizer os quesitos relacionados a um documento digital e eletrônico, ele coloca os quesitos baseado nisso. Naquele documento. Naquele documento. Ontem eu protocolei um laudo pericial digital com a captura de selfie e os quesitos eram totalmente relacionados a um grafo escrito, onde estava o ataque, o remate, né? Então, mas é a busca, né? É meio que automático. É que, assim, Fabiana, a gente sabe que nós que somos atuantes, né? Sim. A gente sabe que esses bancos, assim, eles contratam lá um escritório e, assim, até as petições, você vê que não muda muito, né? Você vê que é um copiar e colar... Os mesmos escritórios, ou pelo menos eu vejo, né? Dependendo do escritório, do banco. BMG, um exemplo. Eles têm lá um escritório que eles contratam. Você vê que eu copiar e colar, ele só muda o processo, a vara, e assim vai, né? Nossa. Você vê que eles não mudam. E é complicado, né? Uma coisa que eu vejo, que não só a pessoa ela está sendo vítima de golpe, Sim. mas... Desculpa, pessoal. Mas a própria instituição também está sendo vítima do golpe, né? Então, tem que ser observado todos os detalhes. E a instituição, quando for nomear o assistente técnico, tem que verificar se esse assistente técnico, ele entende dessa questão. É um documento digital? É um documento digitalizado? É um documento escrito? É um contrato com a selfie? Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Você vê, a gente vai falando, vai passando essas informações e as pessoas que estão aí do outro lado, é interessante você anotar, porque vai que, né? Espero que... Eu não sei se eu espero que não, né? Porque aí é meu serviço. Mas é assim mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Cautela, né? Então, vamos falar, pessoal. A Michela, engenheira, corretora, documentos
fotocópica, grafo, ela faz todo esse tipo de avaliação de trabalho, de análise como perita judicial. Mas uma coisa me chamou a atenção, você também atua na defesa civil. Sim. Olha só. Não, eu estou atuando agora nesse momento. Olha só que legal, pessoal. Não, então, a minha história agora na Defesa Civil, ela não fica longe assim de questão de perícia, não. Sim. É muito engraçado isso, mas você tem que estar lá para você poder entender, né? A minha ida para a Defesa Civil foi justamente para essa questão da primeira assistência técnica. Sim. Dessa minha cliente, ela acabou gostando do meu serviço e tal. E ela tem um galpão dessa mesma rua, né? E nesse galpão caiu um muro, né? Aí Michela, caiu lá e a Defesa Civil foi lá e a gente precisa... Eles pediram uns documentos e tal. Eu falei, não, tá bom, eu vou lá. Aí a Defesa Civil fez uma relação de documentação e tal, para poder fazer as obras emergenciais, porque havia caído o muro. Aí você meio que é acostumado com a prefeitura, projeto, não sei o que, você fala, tem que aprovar. Aí você pensa, até aprovar, vai ficar até quando o muro caído e sem poder fazer a obra, né? Aí eu fui lá na Defesa Civil, tal, me apresentar, tirar as dúvidas técnicas e tal. Aí o coordenador Anderson, né? Ele tava lá, ouviu, veio, né? Se apresentou, falou, explicou. Ele falou assim, eu sei desse caso e tal, é assim, assim, assado, você precisa trazer. Deixou o contato dele e assim fomos tendo contato. Depois eu tive um outro problema no mesmo local, Sim. em outro local, quer dizer, de uma casa que desabou. Nossa. Nessa questão aí foi a casa desabou e tal. Falei de novo com o Anderson, e aí, aconteceu isso, como que é o cenário lá? Ele me explicou e tal, um cliente meu. Aí ele veio e me fez o convite em dezembro. Olha só, ele que gostoso. Na verdade, assim, ele não fez diretamente pra mim, né? Ele perguntou se eu conhecia alguém e tal. Aí eu perguntei pra ele, mas como que é o serviço? Né? Tal, aí ele explicou. Então eu falei assim, Anderson, eu tenho interesse, eu só não tenho muita experiência em patologia. Por incrível que pareça. Mas é um desafio, né? Mas eu encarei por incrível que pareça, eu encarei como um desafio. Sim. Porque eu mesmo me bloqueava. Nossa. A verdade é essa. Em questão de patologia, assim, eu mesmo me bloqueava. Aí ele falou assim, Michela, vem aqui, né, tomar um café e tal, e a gente conversa, eu te explico e tal. Aí eu fui, né, e tal. Aí ele me explicou, ele falou assim, aqui a gente tem várias áreas de risco, né, a demanda do núcleo técnico, né, na verdade, é apontar a parte estrutural da patologia e tal, mas você só vai só apontar. Você não vai falar a causa e nem a solução. Sim. Porque dentro disso é interditado o local, né? Aí a gente solicita que eles contratem, né, o proprietário, um profissional, que esse profissional sim vai fazer toda a análise técnica, falar se tem um risco iminente ou realmente ou não, mas geralmente a gente já chega com esse olhar, principalmente os rapazes que trabalham comigo, porque eles já estão lá há mais de 10 anos, né? Então, eles já têm bastante experiência, né? E eles vão me falar o que vai ser feito, o que não vai, se vai ter recuperação, se for, então tudo isso eles mandam, né? O projeto, o memorial descritivo, a RT, porque tem que ter a responsabilidade técnica, toda a parte estrutural. Só que aí eu peguei e falei, aí como você falou, a gente abraça o desafio. Sim. E volta a falar, você tá lá, você só aponta e tá tudo certo. Não. Apesar de eu só apontar, não tenho que supostamente falar a causa, eu me sinto na obrigação de saber a causa. Então, eis que eu vou lá e já comprei 2 cursos. Nossa. Né, de trincas e edificações, eu já fiz esse curso, muito bom. Nossa, é muito bom. Eu também já fiz esse curso. Já, né? Mesmo na minha área como corretora de imóveis, eu fiz. Não que eu vá fazer, porque não é da minha capacitação. Mas é bom você saber.
Então, é bom você É. saber e você poder apontar. Sim. Porque você sabendo, assim, você não vai falar da estrutura, mas você vai falar... Apontar, né? Apontar e falar que aquele imóvel, você pode conseguir... não é desapropriar, é desvalorizar o Sim. imóvel e apontar. Por Né? causa Isso é daquilo. importante, você ter esse olhar. É muito bom, realmente. E eu comprei também um curso de patologia. Nossa, muito bom. Então, é isso que eu falo. Às vezes, não é que às vezes, a gente não pode parar de estudar. Não, não pode. Quem trabalha na perícia, você não para de estudar. É que nem o Fernando falou. Ele falou, Fabi, eu não gostava de ler. Eu também não. Gente, eu nem falei pra ele, mas eu vou falar pra você. Gente, eu também não gostava de ler. Nossa, eu assisti todas as novelas do Quatro, Marimar, Maria Mercedes, Maria Dolores, todas as Marias eu assisti. Mas eu não gostava de ler. E a minha primeira faculdade, que eu terminei, foi em letras. Então eu tive que aprender a gostar de ler. E a segunda foi direito. Aí é pior ainda. E depois eu fiz 5 pós-graduação e agora eu estou no mestrado. Mas aí não tem jeito. Assim, a perícia, você falar que eu não gosto de ler, não adianta. Não adianta. É o que você mais faz. Porque o que acontece? Quando vem uma coisa nova, você fala assim, eu vou... E parece que tem uma formiguinha que quer ler, quer ver, quer entender, quer vasculhar, sabe? Que pena que o tempo é curto, né? O tempo é curto, as horas são curtas, né? E a idade também, nem se fala, né? Eu falo assim, gente, com a expertise que eu tenho hoje, se eu tivesse mais uns 10 anos atrás, nossa... Mas não tinha essa tecnologia, né, Fabi? Esse é o X da questão. Verdade. Era mais difícil, realmente, que nem... Verdade. Eu vi a questão das avaliações de imóveis mesmo, em 2014. Sim. E assim, para você ver os valores dos imóveis, para você... era difícil pro pessoal, os corretores passar as informações, era muito difícil, não tinha assim. Assim, o engenheiro quer consultar com o corretor, né? Aí você falou, não, vou fazer o seguinte, eu vou ser corretora também, vou entrar nesse nicho, e aí você não fica na mão do corretor. Né? Porque às vezes o engenheiro ele é nomeado para fazer uma avaliação mercadológica e o que acontece? O engenheiro vai até o corretor e pergunta, e no fim quem leva todo o crédito é quem? É o engenheiro. Já aconteceu isso comigo. Aí, desculpa, amiga. Não, relaxa. Mas, olha, a conversa tá boa. Quer tomar mais um cafezinho? Não, só mais um pouco, né, Fabi? Só mais um pouco? Então, vamos lá. Vamos dar um golinho aqui, molhar a garganta. Para o sono despertar. Bem, Michela, você já falou um pouquinho de você, das áreas de atuação. O que você poderia falar para os nossos internautas? Aquelas pessoas que querem ingressar na profissão de perito judicial, de assistente técnico, ou até mesmo os curiosos. O que você falaria para eles? Fabi, assim, a parte da perícia, ela tem um mar azul? Tem. Mas hoje ele tá meio que cheio. O que seria esse mar azul? Não, o mar azul que todo mundo fala, que tipo assim, que você sai nadando, que tem bastante... o mercado. O mercado, nicho. isso. Só que assim, não é que não tem. Tem, mas tem muitos esses cursos, tem muitos cursos aí que vocês têm que tomar muito cuidado com esses cursos que aparecem aí. Com facilidade, é mais fácil falar, né? Então, assim, é você ralar mesmo, é ralar, é você se dedicar, é você investir em você, porque isso não tem como, porque não é inevitável. É fazer curso, é gastar sim. Acho que tem que ter um investimento. É um investimento de curso, de livros, de equipamento, seja a área que você for atuar. Vai ter que investir, não tem jeito. Você vai ter que investir.
Ah, mas e os meus custos? Meu, esquece. Porque é assim, é ralando de 2 a 3 anos para depois meio que você começar a respirar e, esses investimentos meio que diminuindo, porque você já tem equipamentos Sim. e livros e o restante é um pouco assim, um complemento, alguma coisa ou outra. E assim, você não vai parar de estudar, porque se você falar, ai, eu já fiz todos os cursos e parei, mentira, porque tem atualização de tudo. Tudo está atualizando. Porque você vê, 2019 você fazia a escrita, hoje já está na digital. Pois é. A coisa evolui, não? Evolui. Porque assim, os golpes, a verdade é assim, os golpes, eles são evoluídos e você tem que se atualizar com os golpes, a verdade é. Vamos se dizer que os falsários, eles estão mais à frente até Então. mesmo do que o próprio perito. Por isso que você tem que sempre estar estudando, se reciclando, É. né? Não ter vergonha de comunicar com a outra pessoa, que nem, às vezes eu tenho dúvida. Não, Fabiana, você tem dúvida? Tenho. Tem, todo Eu mundo ligo tem. para eu ligo para Michela, isso. Ó, Michela, eu fiz um curso aqui, ó, vamos passar o telefone do professor, entra lá, vê, faz, que vai dar tudo certo. E assim, se você tem interesse de entrar nessa área, não desista. É que nem a difícil. Michela falou, demorou para ser nomeada. O Fernando disse que demorou 5 anos. Eu confesso que no meu caso foram 8 meses. Eu fui um ano. Eu peguei a minha primeira nomeação ainda por defensoria. Só que tem pessoas que é diferente. No caso da Thaís, a Thaís foi 15 dias. No caso da Simone do Rio de Janeiro, que foi Sim. aluna minha, Eu no caso conheci. dela foi 7 dias. Ela É. contou a história dela lá na No- nossa no- Masterclass, isso. lembra? Lembro. E falando da Masterclass aqui com a Michela, em junho nós iremos fazer a nossa Masterclass e você é o nosso convidado. Se você tem interesse de participar, vai ficar o link aqui, o telefone para você tomar as informações corretas, fazer a sua inscrição. Então, em junho, se prepara, Michela. Ai, meu Deus. A nossa Masterclass, tá certo? Quero agradecer Eu que agradeço. o bate-papo, né, a companhia desta manhã e passar essa experiência, né, as dúvidas para os nossos colegas. Aí, e se você tiver o interesse de contratar os serviços da engenheira Michela, nós vamos deixar o link, você entra em contato com ela, né? E estamos aí. Ai, Fabi, eu que agradeço, viu, o convite. E ela tava nervosa, gente. Eu sou tímida, por incrível que pareça. Não parece, mas sou tímida. Mas quero agradecer novamente o convite, né? Estou sempre aí, é só convidar. Eu venho mesmo tímida, mas eu venho. De uma forma ou de outra, eu chego aqui. E para todos os nossos convidados, a gente dá um mimo, né? Para Fabi. você não esquecer da gente. Aqui, É Michele, impossível esse esquecer de daqui- você, né, Fabi? Eu preparei isso aqui para você. Ai, tá? obrigada, É um obrigada. bloquinho de notas, porque sabe como que o perito é. Ele gosta de estar anotando, não é Olha. agenda, porque o pessoal fala, Fabiana, é agenda. Não, não é agenda, é um bloquinho de notas. E como todo perito grafotécnico, acho que tem aí uma lupinha. Lupinha. Vamos lá. Tem. Olha só, mostra para os nossos internautas. Ela funciona, pessoal. É pequenininha, mas ela funciona. Aí, ó. Mas é bom, viu? Pra colocar na bolsa, porque às vezes você esquece, ou às vezes você tá na rua, um advogado te liga, tem como você passar aqui? Aí você tem como passar e não tá com equipamento, né? Porque às vezes a gente tem até no Sim. celular, né, Fabi? Mas aí acaba a bateria. A bateria. Mas, obrigada, viu? sempre Amei, bom. amei. Gratidão mesmo, viu? E em junho, Em estaremos junho juntas. estaremos lá na nossa Masterclass. Faça a sua inscrição, não esqueça. Pessoal, muito obrigado e até o próximo Café com Perícia.